Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vou responder aqui a um e-mail do HB, que eu gosto muito. O meu amigo HB diz-me o seguinte, que Ventura e notícia de Marcelo. Caso professor, muito bom o seu vídeo, muito obrigado. Calculo que seja o que falo de si, não é? Concordo que o Ventura mistura uma fachada de racionalidade, como no caso dos referendos, mas na prática essa racionalidade tem muito pouco fundamento. No fim ele parece mais um populista que diz aquilo que o povo quer ouvir, mas de vez em quando acaba por mostrar o seu verdadeiro lado autoritário, como essa das prisões perpétuas com as estações químicas. Será que estamos a falar de um populista radical ou de um futuro ditador? Mesmo assim, o senhor professor é da opinião que acaba sendo o melhor que a política nacional tem para oferecer. Ando nisto há 5 anos. HB, não sei. Eu tenho uma relação muito complicada com o André Ventura. Gosto muito dele, da cabeça, das ideias, do bairro suburbano, das notas, dos cursos e tal. É muito parecido comigo, como sabe, em termos de percurso de vida e de talento académico. Mas o meu lado anarco-sindicalista do meu avô e o meu lado contra o comunismo soviético do meu pai, no dia 26 de setembro eu vou usar o moto que costumo usar agora para mim próprio nas minhas próprias autorreflexões. O mundo está tão estúpido, é tanto doente mental. Reconheço que a Manuel Ferreira Leite é capaz de ter razão, que tem que suspender a democracia 6 meses para poder pôr isto em ordem. Se o André Ventura não é democrata, tem muito pouco de democrata, tem muito pouco. É o toque do divino, é a beatitude do Opus Dei do Pedro Frazão, é a conversa da igreja no pessoal quase todo chega, a Bíblia, Jesus, Maria do céu. Dir-me-á, é o melhor que temos? Era como o Trump na América. Era o melhor que eles tinham? Era. Mas realmente reconheço que bolas, como uma nação chega a precisar de partidos e de políticos que só fazem o que o povo quer ouvir e que o povo quer, isso já não é uma democracia liberal, isso é uma anarquia liberal. Então, mas quando agora o povo é que manda? O povo vota, que é a diferença. Poder do povo. Por isso é que o patrão é tão duro com a democracia, como é evidente. Poder do povo. Democracia, poder do povo. Estamos de acordo. Não é o povo que manda, não é superior nem o doente mental. Como é evidente, não é? Estávamos tramados. As redes sociais permitiram que o povo tivesse uma voz como nunca teve, nem nas cidades-estado gregas. E agora é esta merda que surgiu aí. Se eu acho que o André Ventura vai ser um ditador, não creio, porque a União Europeia não permite ditaduras, como é evidente. Nem os americanos, como é evidente, não é? Se não tivéssemos na União Europeia, pois isso era muito mais complicado. O André Ventura tem um percurso muito parecido com o Salazar, muito parecido. Aquela beatitude, aquele intelecto superior, vir pobrezinho, aquela coisa toda. Nenhum nem outro são guerreiros. São intelectuais puros, tanto o Salazar como o André Ventura. Não são guerreiros. Entendo. Eu venho de uma família de guerreiros. Começando por Bartolomeu Dias, supostamente, como diz o meu genealogista viriato do Viseu. Entendo. Ou seja, o guerreiro coloca acima de tudo a sua própria honra, a sua própria dignidade como pessoa. É muito penalista o guerreiro. Artigo 1º do Código Penal, dignidade da pessoa humana. Entende? Ou seja, eu não sei, se temos ali um ditador. Não creio, porque eu não o conheço pessoalmente. Ele já falou comigo no YouTube
e falamos mais ou menos por intermédio do professor Mitai Ribeiro, entre aspas, mas eu nunca falámos os dois. Ele nunca mostrou interesse em conhecer-me pessoalmente. E eu também não mostrei interesse em conhecê-lo pessoalmente, verdade seja dita. Eu nunca pedi ao professor Mitai Ribeiro para falar com ele. Nunca. E podia, como vê o Alexandre de Sousa já falou com ele, o Miguel Macedo já falou com ele, em direto, né? O Alexandre de Sousa começou no YouTube muito posterior a mim, e o Alexandre de Sousa, como sabe, é uma pessoa simples, não é? Não tem nada a ver com os predicados que me conhece, não é? Não, o André Ventura, a extrema-direita tinha razão, eu faço-lhe sombra. Eu sei que eu faço sombra ao André Ventura. Se eu tenho mais cabeça que o André Ventura, claro, tenho mais estudos e tenho mais vivência de vida. Como é evidente. Se eu seria melhor governante que o André Ventura, provavelmente seria mais justo, mais democrata. Sim, seria. Tenho um lado muito forte da esquerda comunista e da esquerda contra os ditadores. Tenho uma história de pai e avô a morrerem pela pátria contra ditadores. Tanto o meu pai como o meu avô morreram pela pátria a lutar contra ditadores. Os piores naquele tempo. No caso do meu pai contra o comunismo soviético e no caso do meu avô contra o Salazar. Era mais o regime, não era o Salazar. O regime. A polícia política era a pior. O capitão Cristino Lourenço é que era o pior. Os diretores da PID é que eram as bestas. Os ditadores, a não ser que sejam como o Stalin, que faz aquelas listinhas todas para matar as pessoas. O Beria é que fazia as listas e ele acrescentava, não é? Ou tirava. Mas o Beria, que era mesmo Beira, um completo de vaso, um total parafílico. Este tal costuma ser muito descompensado. Por isso não sei, é possível que ele seja um tiraneto, é possível. Se ele se torna um ditador, eu farei alguma coisa. Sim, farei, como é evidente. Não seria que o meu pai e o meu avô morreram pela pátria e agora tinha um Betinho de Algrama Martins a dar-me cabo do país. Não seria. O meu pai teve como inimigo o Chebrikov, um major do exército, que depois se tornou, obviamente, o chefão do KGB. Foi ele que estava no poder na altura do Aldrich James, da fuga de informação da CIA, que muitos agentes soviéticos foram mortos na União Soviética e também nos países ocidentais, especialmente na América, porque o Aldrich Ames, por causa da mulher e dos luxos, revelou por completo os segredos de quem é que eram as toupeiras da União Soviética no Ocidente. E eu acho que o Aldrich Ames, não sei, já estou eu a ser um bocado fantasioso, eu acho que o meu pai foi descoberto pelos russos por causa do Aldrich Ames. Porque o Aldrich Ames foi a maior fuga da informação da CIA e ele sabia os ativos da União Soviética no mundo inteiro, no Ocidente fundamentalmente. E este sabujo, que não está vivo, não é? Deu toda a informação que tinha aos russos soviéticos naquele tempo, sobre quem eram os agentes infiltrados da União Soviética no Ocidente. Eu creio que o meu pai deve ter sido apanhado nesta troca de informações, porque isto foi nos anos 80, justamente quando o meu pai estava muito ativo, e o Gorbachev nomeou Gandómis, o Gorbachev, mas lá está, outro que ditador, mas que as polícias políticas são piores, né? O Gorbachev nomeou o Chebrikov como chefão do KGB e o Chebrikov foi quem lidou diretamente com o Aldrich Ames, que lhe deu a informação toda sobre os ativos ocidentais que estavam a trabalhar com a União Soviética. Eu acho que o meu pai tinha muita relação com os americanos, teve para viver lá, não vos vou entrar aqui por nós, também não quero.
O meu pai teve a viver nos Estados Unidos, era para ele lá ter ficado, estava a trabalhar para uma pessoa, não vou aqui especificar, e depois dos tempos dos Estados Unidos é que foi para a União Soviética. E ao que parece, a maior relação que ele tinha em Portugal, nestas coisas das trocas de informações, era com o Jaime Neves e também com o Mel Antunes. A minha mãe está sempre a falar do Mel, só pode ser o Mel Antunes, que era o homem dos americanos em Portugal. Muito mais, muito. O que insiste, o seu interlocutor não era o Mário Soares, nem o Jaime Neves, era o Mel Antunes. A quem muito devemos, aliás. E o Chebrikov foi o chefão do KGB. O título chamava-se Chairman of the Committee Chairman of the Committee for State Security. Está para o em inglês, muito obrigado. Chairman of the Committee for State Security. Os serviços de segurança, não é? Aliás, parecido com o nosso Serviço de Informação e Segurança e o State Security dos chineses, o Xi Jinping a prestar a revista às tropas, os 12 mil soldados, e eles a responder, ele a perguntar, tudo bem, muito trabalho, eles, pelo povo, tudo bem, chairman, ou seja, o presidente do conselho, não é? O Chebrikov foi chairman of the Committee for State Security, ou seja, do KGB, desde 82 a 88. Exatamente quando o meu pai foi envenenado. Foi este homem que mandou o meu pai ser envenenado, provavelmente, porque tinha acesso aos segredos de alcovas do Aldrich Ames e o Ames sabia que o meu pai não era, obviamente, favorável, não sei se sabia, mas como sabia tudo dos ocidentais, sabia que o meu pai não era, obviamente, um ativo soviético, mas sim um ativo americano / português. Português, fundamentalmente, ou seja, eu acho que quando a União Soviética começa a cair, o Chebrikov, fanático, por causa de ver, porque os do KGB eram sempre os mais fanáticos de todos, as polícias políticas são sempre as mais fanáticas de todas. O Chebrikov via que o muro de Berlim estava a cair, não é? Ele fica lá até 88 no KGB, até 88. E fica no Politburo soviético até 89, justamente quando cai o muro de Berlim. Ele sai de cena quando cai o muro de Berlim, ou seja, era um dos falcões dos falcões. O Gorbachev chegou a chamar-lhe a atenção várias vezes e foi ele que o nomeou, porque era mesmo dos falcões dos falcões. Eu acho que ele foi o major. Eu agora tenho um outro quando estou a tomar banho ou quando estou nas minhas em colaborações contra os maluquinhos do costume, eu penso para os meus botões. O meu avô teve um capitão da PIDE, Agostinho Lourenço, como inimigo mortal, era um capitão. O meu avô teve como inimigo um capitão, o meu pai teve como inimigo um major, que foi este Chebrikov, e eu devia ter como inimigo, para ser pela ordem hierárquica, é claro, ou um tenente-coronel, ou um coronel, ou um general. Quem é que eu tenho como inimigo? Um doente mental criminal. Até rima com o general. Pois, quer dizer, o problema disso é que temos André Venturas, para voltar ao assunto, HB, porque do outro lado são doentes mentais criminais. Eu gostava de ter um Chebrikov, gostava, como inimigo, ou um Agostinho Lourenço, tanto o capitão como o major, porque eram dois militares, pessoal a sério, com os tomates no sítio. Os doentes mentais criminais, bem, como sabe, nem adianta descrever a coisa, não é? Não tem descrição possível, como sabe. E o André Ventura está a lidar com estes doentes mentais criminais a torto e direito. Não sou só eu. Eles odeiam tudo o que tenha estrutura. Como diz o professor Javier Isaacs, a falar do Aristóteles e do Confúcio, o Ocidente precisa do Aristóteles e do Confúcio outra vez, porque ambos tinham como essência, e aliás eram quase contemporâneos, como sabe, século VI a.C. Confúcio, século IV a.C. Aristóteles. E o Confúcio determinou o pensamento todo na China, até hoje, e Aristóteles, com a sua paideia e o Alexandre o Grande e aquele pessoal todo, tantas vezes aqui já falei, determina o pensamento do Ocidente. E todos os dois eram unânimes a considerar a virtude como a essência da política. Só no século XVI, em 1514, é que o tio Nicolai Machiavelli diz que não, a essência do poder não é a virtude, mas sim o fim justificar os meios.
famoso aforismo de Maquiavel, o fim justificar os meios. E os doentes mentais e criminais são maquiavélicos? Não têm sofisticação para isso, como é evidente. São malucos. São doentes mentais, no sentido clássico do termo, os loucos que estavam internados nos hospitais psiquiátricos, mas nas aulas de alta segurança, porque eram maus como as cobras e matavam os pais, matavam os filhos, aquelas raivas e ódios infinitos. E não se esqueça que a inveja, nos dias de hoje é muito comum, porque é a cultura da vítima, é pior, é mais perversa que o ódio e que a raiva. A inveja mórbida que a Melanie Klein tanto fala, que é típica deste pessoal, é uma antropofagia das pessoas. Destroem-lhe por completo a vida, sugam-lhe a vida, o sangue, a alma, a profissão, a família, tudo. É uma inveja muito psicopática, como dizia o professor Alfred acerca da Sinadu, que a outra não conseguia mesmo ser como a colega de quarto, não podia ter nada do que ela tinha, não podia ser nada do que ela era, pumba, mata com dezenas de facadas. É isso que é os assassinos dos dias de hoje de caráter, os doentes mentais criminais. Quem dera a mim que tivesse um Major Chebrikov ou um Capitão Agostinho Lourenço, que no meu caso seria um Tenente-Coronel, um Coronel ou um General, mas não, nem Tenente-Coronel, nem Coronel, nem General, mas sim doente mental criminal. Até rima. Está a ver? É por aí que eu me situo. Se isto é fantasia minha, é possível. Talvez o meu pai não fosse tão importante como eu acho que ele era. Mas bem que o Jamissica disse-me logo, e o Jamissica vive há muitos anos em Nova Iorque. Professor, naqueles anos 70 e 80, que eu tinha acesso à União Soviética, eram os serviços secretos do mundo inteiro de volta deles, que nem os leões. Claro, meu pai era das muito poucas pessoas que tinham acesso à União Soviética nos anos 70 e 80, não é? Eu acho que foi o Chebrikov que o mandou envenenar, e o Capitão Agostinho Lourenço mandou fuzilar o meu avô, sem pelotão de execução. Campo de concentração, vais para aí para morrer, morres à fome, morres de doença. Morreu de doença. Tuberculose. E depois torturado, foi torturado na frigideira, porque ele era muito alto, tinha quase 2 metros. Por isso é que eu, no meu canal, coloco pai envenenado pelo KGB e avô fuzilado pela PIDE. E foi fuzilado, não houve. Ser comunista não era crime. Nulla pena sem legge, ou seja, não há pena sem lei. Ou seja, o meu avô era como o Oppenheimer, que estava na banha da cobra dos comunas. O Oppenheimer, o criador da bomba atómica dos Estados Unidos, no projeto Manhattan, em Los Alamos, financiava os comunas, mandava dinheiro para os comunas na Guerra Civil Espanhola contra o Franco, porque acreditava na banha da cobra, tal como o João Paulo Sartre também acreditava, e os filósofos franceses. Naquele tempo o comunismo era mesmo uma alternativa. O próprio engenheiro Evelino acreditou na banha da cobra quando era novo. Foi maoísta, não é, engenheiro Evelino? Esteve lá com esse pessoal maoísta, não sei se pertence ao MRPP ou não. O Dom Barroso também era MRPP, a Ana Gomes também, naquele tempo era a banha da cobra. Diriam os fanáticos salazaristas que nos anos 40 ou 50 detestavam o comunismo, tinham sua razão, tinham. Era melhor Salazar com os comunas, como é evidente, não é? Como é evidente, mas não se sabia naquele tempo. Não se sabia. O Salazar tinha uma polícia política, não se sabia o que é que acontecia na União Soviética. Por isso é que eu estou sempre a dizer, entre o quasi-fascismo de Salazar, um proto-fascismo de Salazar, concordo com o Zé Mancerava que é injusto chamar ao Salazar fascista, mas era proto-fascista, como é evidente, porque tinha lá tudo, tinha a Universidade Portuguesa, tinha a fotografia de Mussolini na secretária, identificava-se muito com Mussolini, tinha aquela coisa toda, os rituais todos da Legião Portuguesa e da Universidade Portuguesa, eram os rituais das camisas negras do Mussolini, eram. Ele não era fascista a 100%, porque o nível de violência dele, em termos de ação política, era só a polícia política da PIDE. O fascismo tinha muito mais que isso. Mas é uma questão de grau, é um proto-fascismo, Salazar. Porque é que ele mandou prender o Rolão Preto, que era mesmo fascista? Pois porque ele não se queria identificar ao fascismo, porque era um intelectual, não é?
O Franco era uma besta, como a gente sabe, o Franco era completamente fascista, mas esse não tinha problemas nenhuns de dar um tiro na cabeça de um oficial ali ao lado, não é? O capitão, ao que parece, gozou com ele porque ele era pequenino e com uma vozinha fininha, e o Franco, e não era capitão, deu-lhe um tiro na cabeça, matou-o logo ali. O Franco era uma besta, não? O Salazar não, o Salazar é um intelectual, como é evidente, não é? O Salazar não matou ninguém pelas suas próprias mãos, como é evidente, não é? Quer dizer, era um intelectual, concorda aí com a extrema-direita. O Franco não, o Franco era um assassino puro, matava as pessoas com o tiro na cabeça sem problema nenhum, tal como o Sr. Adolfo, tal como o Mussolini. Todos eles puxavam da pistola e pumba. O Bonaventura vem nessa tradição de intelectuais políticos, que obviamente não é cá a puxar a pistola, mas tem os trejeitos todos do Salazar. Tem a relação com a Igreja, o tocado por Deus, o excelente aluno. Eu seria melhor governante do que ele de 50 vezes, porque tenho a história do meu pai e do meu avô. Luta contra o comunismo, mas sempre moderadamente. Eu não tenho nenhum ódio ao KGB. Aliás, só tenho orgulho, e muito, que o meu pai tenha lutado contra esses leões, que era o KGB e o comunismo soviético. Eram inimigos a sério. Se eu tenho ódio pelo Agostinho Lourenço, pelo capitão Agostinho Lourenço, também não. Era o regime que estava instituído, o Salazar. Chamaram-no para ir, ele não deu nenhum golpe de Estado, aí eu concordo com a extrema-direita, por mais que me custe dizer, Salazar não efetuou nenhum golpe de Estado, chamaram-no, foram os militares que o chamaram, e ele estabeleceu as condições para ficar, deram-lhe as condições e ficou. Pois, o meu avô lutou contra um homem que estava instituído, não estava legitimado pelo povo, ao contrário da Bainha da Cobra, do plebiscito 33 que lhe deu legitimidade. Não deu legitimidade coisa nenhuma, deu uma legitimidade meramente formal, porque o plebiscito votavam uns eliminadozinhos. Era a mesma coisa que se dizer que na antiga Grécia a democracia ateniense estava legitimada pelos cidadãos, a maior parte da população eram escravos, assim também eu, não é? Assim também eu. 4 ou 5 eliminados. Por isso, eu estou aqui neste longo discurso, eu acho que ele não será um Salazar nesse aspecto, ou seja, ele vai ser legitimado pelo povo, o André Ventura, mas também não tem a sofisticação do Salazar, percebe? O Salazar, efetivamente, livrou-nos da Segunda Guerra Mundial e foi brilhante na geopolítica com os americanos e com os soviéticos naquela altura, deu o wolframio aos alemães e deu a base das lajes à América, espetacular, brilhante, hein? Depois, em 61, não queria, foi mesmo fundador da NATO, obviamente a União Europeia nem pensar nisso, que não queria descolonizar coisa nenhuma. No final da Segunda Guerra Mundial, a ordem era descolonizar, a nova ordem mundial era descolonizar, descentralizar os impérios. Não foi por acaso que Israel foi criado justamente no final da Segunda Guerra Mundial, e a batatada toda que se deu justamente no início de Israel em 48 e em 49, não é? Que toda a gente sabe o que se passou. Os países árabes, mal Israel se declarou Estado independente, os países árabes declararam logo guerra, logo. E andam nisso desde o princípio. Mas realmente foi só depois do final da Segunda Guerra Mundial que o Império Britânico se desvinculou das colónias, e o que é hoje em dia Israel era uma colónia inglesa. Dir-me-ão, a declaração do Estado de Israel como entidade independente foi em 48, a entrada nas Nações Unidas foi em 49, entendem? E a partir daí que eles estão a batatada com os países árabes vizinhos. Dir-me-ão, quem é que os odeia mais? Vai odiar a escolha, mas os aliados clássicos sempre foram as grandes potências regionais no Médio Oriente. O Egito, a Arábia Saudita, o Irão e por aí adiante. Dir-me-ão, tem solução? Não faço a mínima ideia. Mas voltamos sempre ao mesmo. Foi a descolonização e a desimperialização do que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, em que só ficaram 2 impérios, o soviético, para lá da cortina de ferro, como George Churchill, não é? Que era o Muro de Berlim, e o americano,
o líder do mundo livre, como se dizia naquele tempo, como se chamava o Ocidente. E os velhos ódios são reavivados nos dias de hoje, como se vê pela questão atual de Israel e Palestina nos dias de hoje, e também da Rússia com a Ucrânia. A Rússia czarista. O Putin não é soviético, eu acho que é mais czarista que soviético cá para nós. Ele quer o esplendor, redescobrir a glória do czarismo. Ele parece-me um pouco soviético. Tem ali os toques soviéticos que foi formado nessa escola do KGB, como é evidente, e trabalhou muito tempo com a Stasi na República Democrática Alemã. Eles é que eram os democratas, com o Sr. Milha, que eu lembro o nome dele. Mas eu reconheço que e é disso que eu gosto de falar, né? Reconheço que o André Ventura não tem nada a ver com Putin nem com Salazar nesse aspecto, né? É um homem muito mais moderado. Mas, sendo jurista, como o Salazar também era, e o Putin também é, o Putin é licenciado em Direito, pois atropela por completo a lei. E o que é que a mim mais me faz confusão? As pessoas votarem neles, dir-me-á, então mas votam neles porque são estúpidos? Claro, como é evidente, é o que eu estou sempre a dizer. Votam neles. Se o André Ventura, as pessoas que votam neles são estúpidas? Não. Eu gosto tanto do André Ventura, mas o André Ventura tem uma relação comigo complexa como eu tenho com ele, porque ele sabe que eu não sou yes man e irei sempre fazer o que o professor Direito de Moreira fez com o Salazar. Quando tentou implantar uma política muito mais moderada nas ex-colónias, o Salazar não quis. E o professor Direito de Moreira disse, mas não posso fazer isto, deixa de ter ministro. E o Salazar respondeu-lhe, então deixa de ter ministro. E foi. Ou seja, a questão que se coloca aqui é que os pessoas têm que perceber que o eterno retorno de Nietzsche aplica-se. É sempre a mesma conversa. O fim justifica os meios desde Maquiavel. É verdade. O André Ventura agora está a usar todos para atizar o determinado fim, está que é chegar ao poder, está a tentar justamente usar todos os meios. Entendem? Agora, onde eu quero chegar é que as pessoas têm que entender, têm que perceber uma coisa. O André Ventura será um bom governante? Será. Mas tem que ter pessoas como eu para lhe meter os travões. E como o Sr. Primeiro-Ministro, e como o professor Mitar Ribeiro. O Dr. Pedro Frazão não lhe mete travões coisa nenhuma, nem o Sr. Deputado Bruno Nunes. Nada. Mas os outros vão colocar travões, não é? Dir-me-ão, se ele gosta de mim, mais ou menos, segundo eu julgo saber. Se eu ajudei muito o Chega aqui nas redes sociais, ajudei. E não ajudo. Se eles são um pouco agradecidos em relação a mim, não. Quem direito agradece-me, e muito. Mas para voltar ao seu e-mail, HB, ele é o melhor que a política nacional tem para oferecer, porque o outro lado não é nem Chebrikov nem Agostinho Lourenço, são doentes mentais criminais que estão escondidos nas guerras tecnológicas dos dias de hoje, nos hackers desta vida, isto, aquilo e aquilo outro, e a inteligência do antigamente foi substituída por uma doença mental normalizada. Nunca vi gente tão estúpida nem tão pouco preparada como nos países progressistas, que não são países progressistas, são países malucos. Não são países progressistas de coisa nenhuma, está a ver? São países que adotaram uma agenda woke, e a agenda woke é uma agenda psiquiátrica. Acabou. O André Ventura e os partidos de direita secretária e extrema-direita aproveitaram esse nicho, que as pessoas estão completamente saturadas destes doidos a mandar. Doidos do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista criminal, não é? Os tais criminally insane. Está bom ser em inglês? Muito obrigado. E por isso é que estão a crescer como crescem. Vai partir, vai. Como partiu agora na França.
como é evidente. Está sempre a partir, porque as pessoas, 85% da população é religiosa. Eles ofendem tudo o que tem a ver com religião, ofendem tudo o que tem a ver com o sagrado, ofendem tudo o que tem a ver com a virtude filosófica e moral, apagam muito a moral e bons costumes. Mas como é que se pode apagar a moral sendo criminoso profissional? Como é que se pode apagar a moral e a verdade e a essência da alma se comete crimes atrás de crimes durante anos a fio? É isto que é o movimento woke, é isto que é os doentes mentais criminais das redes sociais. Por isso é que estão sempre escondidos, está a ver, HB? E o André Ventura aproveita-se deste crime escondido, típica camorra napolitana das redes sociais, que é onde a política se faz nos dias de hoje, e vai ganhando votos. É o melhor que têm a oferecer. É. Gosta mais do Primeiro-Ministro? Gosto. Gosto mais do Primeiro-Ministro. Não vai ter mais. Cada vez a imigração está a partir mais, cada vez mais a partir da Europa, e os partidos radicais vão ganhando terreno. Se ele é ditador, a União Europeia não vai deixar. Se deixasse, era capaz de ser. Era capaz de ser. Acredito que Ventura, volta ao nosso e-mail, acredito que Ventura será mais um Passos Coelho a entrar em choque com o Tribunal Constitucional, mas ao contrário de Passo, talvez ele não tenha o mesmo sucesso nas questões económicas. O engenheiro Avelino tem razão, em termos económicos, o Chega não tem programa político nenhum. Aquilo é uma nulidade por completo. Vai ser uma sucessão de confrontos, seja com os imigrantes, seja com as políticas sociais, e claro, sempre com aquele salvamento da TAP. Está a ver agora outra vez a história da TAP, não está, Gabi? É sempre a mesma conversa, não é? Quem paga é o mexilhão. Quem não concordar com ele, ao que parece, não é uma pessoa de bem, nem patriota. Pois, esse é que é o problema, é que para o André Ventura, o pessoa de bem não é para a ideia, a pessoa de bem para ele é mesmo pessoal muito certinho, muito betinho mesmo, é mesmo pessoal muito angelical. Vai dar merda, não se pode dizer as neiras, né? Ou seja, o André Ventura, a pessoa de bem, ele é jurista, mas o que o direito penal diz acerca da Magna Carta do criminoso, como dizia o Van List, pois não se aplica no André Ventura. Ele estudou e é uma pessoa muito inteligente, mas está-lhe a fugir o pé para o chinelo do bairro suburbano. Se o cidadão Amador não saiu de mim, sim, para a pacadaria, sim, quando se metem comigo para a pacadaria, ainda lá está o chinelo. O André Ventura saiu do Algrama Martins e o Algrama Martins nunca saiu dele. Sim, no que concerne aos portugueses de bem, ele está com uma visão típica do que parece ser o pai dele, das ex-colónias, e de uma visão sobre os imigrantes caucasianos ou não, que só os bairros suburbanos muito pobres têm. Ele é uma pessoa complexa, o André Ventura. Pode ser visita lá de casa? Pode. O Sr. Primeiro-Ministro não respondeu diretamente a quem escolheria. Pelo vídeo deu a entender que não desgosta de Montenegro. Certo, seria a sua escolha. Sim, o Sr. Primeiro-Ministro é o melhor político para ser Primeiro-Ministro nos dias de hoje em Portugal, de longe. O André Ventura seria, para mim, o Vice-Primeiro-Ministro. Quando ao Marcelo parece que ele está novamente a colocar algo na fervura, o professor Marcelo é Maquiavel. É 1514. Okay. O professor Marcelo é Maquiavel. E o professor Marcelo, como é evidente, faz o que quer, faz o que lhe apetece, que é o que eu também faço nos dias de hoje. Eu só faço o que me apetece porque o que eu gosto é do intelecto, está a ver? Só que se tem interesses políticos, o outro lado, como são doentes mentais e criminosos, passa de bestial a besta em 5 segundos. E é isso que o André Ventura se aproveita. É que o outro lado é, como se viu nas lives há muito tempo, né? São completamente fanáticos. Tentam argumentar até o infinito as suas teses, seja no lado fascista ou quase fascista, proto-fascista, ao lado comuna puro, ou ao lado quase comuna, completamente radicais. Ao nível do Agostinho Lourenço e do Chebrikov. Mas esses eram chefes de polícias políticas. Agora, uns tontinhos
de trás de um computador gostos de chucros para coçar a micose, faz-me um bocado de confusão. Como é que estão a aprovar a moral sendo zero do ponto de vista existencial? São sempre os piores. Isto para lhe dizer que sim, reconheço que gostava do André Ventura não existir em Portugal. Ele era do PSD, ele é um produto do nosso tempo, está a ver? É um produto, digo-me eu. Havia outra hipótese de não ser este tipo de dinâmicas? Não creio, porque a direita securitária realmente é boa para os países, não é boa para o mundo, mas é boa para os países. Diz que existem 30 milhões de portugueses e lusodescendentes, o que justifica uma maior imigração para o país, ou então justifica que a sua prostituição populacional não está em risco. Curioso para ver como Ventura vai reagir a isto. Será que Ventura vai mudar de posição sobre a imigração? Vamos ver como Ventura vai estar ao discurso. Não, a tese de batalha dos partidos de direita securitária e extrema-direita é a imigração. Se a imigração estivesse controlada, nem André Ventura, nem nenhum deles existia. Mas não está. Há muito imigrante, enfim, que a Europa não quer, e bem, cá para nós. E as redes sociais exploram isso até ao tutano. As redes sociais são autênticos algozes a arrasar os imigrantes e a arrasar tudo o que discordam. E as redes sociais têm extrema esquerda e extrema direita. Tem o Sherbikov e tem o Cristino Lourenço dos dias de hoje. Só que estes foram nomeados pelo Poder Executivo para serem quem foram. As redes sociais fazem-se de inquisidores e Curia Romana. A Idade Média acabou porque a Igreja Católica foi tão cruel com a Inquisição. Tivemos que voltar aos ideais gregos. As redes sociais dos dias de hoje são a Inquisição do século XV. Não foi por acaso que Maquiavel, no século XVI, publicou o Príncipe em 1514. Algumas fontes dizem 1513, eu acho que foi 1514, é a data que mais ouvi, mas é possível que seja 1513 também. Mas é ali que começa, e o Maquiavel é o pai da ciência política, é ali que começa a coisa a inquinar. Dir-me-á, as redes sociais são a menor da Inquisição, vivemos agora no século XV medieval. Sim. As redes sociais estão a quebrar por completo com as democracias liberais, porque são inquisições medievais, exatamente com a mesma tese, a purgar a moral deles. Partiu. A Idade Média acabou por causa disso, porque foram feitas barbaridades, nunca mais acabou. E teve episódios esporádicos. Bolsas de Salem nos Estados Unidos já foi no século XVII, mas o que eu estou a dizer é que só voltar aos valores gregos, como sempre, a civilização só evoluiu com os valores helénicos desde o início do Ocidente, porque os chineses estão a seguir o Confúcio à letra, apesar da virtude não estar lá a 100%, não tem lá as anéis fornados desta vida, não. É tudo pessoal muito firme e hirto. O Ocidente é que, devido às universidades americanas, por mais que me custe dizer, estou aqui a abrir o código não, abriram porta para os hospitais psiquiátricos colocarem os seus pacientes a mandar. É o que vê, dir-me-á. Por isso é que o PS coloca o pessoal dos F25 como candidato autárquico. Pois, como é evidente, não há vergonha nenhuma para estes fanáticos, não é?
Eu acho que, para concluir, o seu irmão já acabei, é a única hipótese que temos, o André Ventura, nos dias de hoje. Em conjugação, ou em coligação com a direita conservadora, para mim é bom. Não convém nada deixá-lo solto. Isso não convém. Porque senão aí temos um Orbán, no mínimo. Ele é pior que o Orbán? Não. Mas o Orbán não é fanático religioso. O André Ventura é um bocadinho. Não é bem fanático, mas é muito religioso para um rapaz tão jovem. E, enfim. Eu não gosto nada de pessoas muito religiosas. Religiosas mais ou menos sim, mas quando são muito religiosos, é como aos fanáticos de extrema-direita e de extrema-esquerda. Não há dúvidas nenhumas sobre o que dizem. E depois vão pegar maus bons costumes para as redes sociais, escondidos, como é evidente, e depois se alguém lhes faz frente, fazem o que o Sr. Agostinho Lourenço e o Sr. Chebrenko, capitão e major, fizeram ao meu pai e ao meu avô. Zuca, limpo de sebo. O meu pai e o meu avô sabiam que estavam a lutar contra ditadores. Por isso não tenho nenhum ódio à PIDE nem ao KGB. Nenhum. Nem ao Chebrikov, nem ao Agostinho Lourenço. Nenhum. O meu pai tinha, mas eu não tenho. Ele estava sempre a dizer, quando ouvis a palavra PIDE, cospe para o chão. Eu não tenho nenhum. Foram lutas legítimas. Eles estavam aí contra o poder instituído. O Salazar era o poder instituído, era sim senhor. A polícia política estava mandatada pelo ditador, acabou. Eu sou muito institucional, como sabem. E a mesma coisa, a União Soviética, o KGB, era o poder instituído. Eu dizia umas coisas nas redes sociais sobre política, o que me fizeram, como sabe, não foi poder instituído de coisa nenhuma, como é evidente, não é? São doentes mentais que não estão legitimados por nada nem por ninguém, a não ser pela sua própria criminalidade e animalidade e psiquiatria pessoal. É este o mundo que o André Ventura está a navegar à vista, porque o outro lado é tão mau. O inimigo já não é o Comuna, é o filho bastardo do Comuna, que é muito pior. O inimigo já não é o Salazar, ou a extrema-direita, mas sim o filho bastardo da extrema-direita, que é muito pior. O André Ventura não é pegar à vista. Vai ver. Vamos para a matéria, para concluir. Para encerrar este capítulo das modalidades de reação penal, isto é o Código Penal, importa dizer alguma coisa sobre duas medidas que são também novidade no nosso direito e que igualmente se integram no quadro de combate às penas detentivas. Referimos-nos à admoestação, artigo 59 do Código Penal, e à prestação do trabalho a favor da comunidade, artigo 60 do Código Penal. Depois temos aqui a reforma do Código Penal em 95, o Código Penal revisto, e estamos agora a ler a bibliografia do artigo 70 do Código Penal, critério da escolha da pena. Rodrigo Santiago, aplicação da lei criminal no tempo, furto da coisa com valor consideravelmente elevado, agravantes, medida da pena, acordo do STJ de 7 de julho de 83, anotação em ROA, ano 44, volume 3, páginas 671 e 682, 1984. Pedro Manuel Branquinho Ferreira Dias, o artigo 72 do Código Penal e o critério do meio da pena em RMP, ano 7, número 28, página 5360, 1986, Jorge Figueiredo Dias, algumas, está em castelhano esta, algunas consideraciones sobre la evolución del derecho penal portugués en materia de determinación de la pena en estudios de derecho penal y criminología en homenaje al profesor
Jorge Maria Rodrigues de Fessa. Tá bom, Silvio Castelhano? Muito obrigado. Tomo 1, marido, Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Educação à Distância, páginas 281, 296, 1989. Oh, HB, nem vale a pena a pessoa mostrar intelecto ou cultura, porque toda a história da humanidade se perspectivou a doença mental como possuída pelo demónio. Até ao século XX, quando o Wundt fundou a psicologia, o Freud fundou a psicanálise e a psiquiatria foi fundada pelo Pinel. Quando tem pessoas possuídas pelo demónio a mandar, a religião volta a tomar conta. Diz-me, porque é que as pessoas se ancoram na religião? Porque realmente a doença mental realmente são autênticos diabos em figura de gente. Eu sou agnóstico, como sabe, mas reconheço que as pessoas com poucos recursos intelectuais vão nessa linha da cobra. Por isso é que a direita secretária é toda muito religiosa e extrema-direita. Dir-me-á. Por isso é que está no seu mundinho. Por isso é que eu agora só faço o que me apetece, como é evidente, não é? Porque já vi, não há hipótese. Não há hipótese, são completamente fanáticos. Mas não é só isso, não é? Não há cabos Chebrikovs, não há Chebrikovs e Agostinho de Lourenço, é que são. Não têm legitimidade para guerrear, entende? Foi o problema que o George W. Bush teve com o Bin Laden e com a Al-Qaeda. Não são um Estado legítimo, não são uma instituição de Estado, são uma camada de beduínos no meio das cavernas. O pessoal das redes sociais é muito parecido com o pessoal da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Escondidos nas cavernas deles, nas casas deles, atrás do computador. Os outros andavam nas cavernas deles, atrás das Kalashnikov, a fazer vídeos. Também a fazer vídeos. Andam todos ao mesmo. A fazer vídeos a cortar a cabeça dos outros. Estes a fabricar vídeos, adulterando o que os outros fazem, para tirar 5 segundos do que lhes interessa, desvirtuando por completo o contexto geral da coisa, como é evidente, e obviamente criando narrativas completamente falsas sobre as pessoas para os destruir, como aos outros lá no Estado Islâmico e na Al-Qaeda cortam as cabeças dos homens nos vídeos. Estes cortam as cabeças dos homens com outros vídeos. É a mesma coisa. Dir-me-á. Por isso é que quando a aventura sobe, claro, como é evidente, temos pessoas muitíssimo perigosas do outro lado e a população vê isso e então, pronto, dá poder. Se eu prefiro a aventura ditador do que o movimento woke, não, nem 8 nem 80, não é? Mas é uma guerra civil, como diz o Alexandre de Sousa, é capaz. Comentário do Código Processual para concluir. Combate à criminalidade especial. Se isto acabar de repente é porque o telefone aqueceu muito. Decreto-Lei número 2884, 20 de janeiro. Lei número 3487, 16/7. Decreto-Lei número 1593221. Portaria número 9496, de 26/3. Lei número 12299, de 28. Lei número 3G/2000, de 2911, Decreto-Lei número 130A, 2001, 23/4, Lei número 15/2001, 5/6, Decreto-Lei número 93/2003, de 30/4. Estamos na letra da lei, artigo 127, livre apreciação de prova. Estamos na nota 30. Neste consiste, artigo 127, Código de Processo Penal. Neste consiste a natureza pública dos pressupostos processuais. Esta conclusão impõe-se ainda com redobrada força quando se tentar na proximidade material entre alguns pressupostos processuais e as causas pessoais de exclusão da pena e as condições objetivas
de penalidade. Há aqui uma gradezinha. Vamos para a matéria e com isto concluo. Não sei se respondi ao seu e-mail, caro amigo. Pode mandar todos os dias e-mail, se é deste género. Eu gosto muito de entrar em debate consigo, porque, pronto, como vê, isto é o que eu gosto. Não estou interessado em entrar no mundo do caos da doença mental e do crime. Eu não sou psiquiatra, nem psiquiatra forense, nem psiquiatra clássico. Ou seja, percebo muito de mentalidade de crime, sim. Toda a vida trabalhei com essas realidades, sim. Não é por acaso que quem me persegue foi quem eu toda a vida trabalhei, provavelmente. Provavelmente, tenho pensado muito nisso. É interessante como é que toda a vida trabalhei com pessoas muito complicadas do ponto de vista de saúde mental, principalmente a psicopatia. E o crime, justamente também a psicopatia foi a área que cruzou as duas, e depois, com 50 anos, muito mais tarde, esse pessoal aparece nas redes sociais disfarçados de pessoas normais. A ver, porque é que eu chamo de doença mental criminal e não psicopata? São piores que os psicopatas. O psicopata habitual é pior. O psicopata normal, entre aspas, é muito mais bravo do ponto de vista físico. Bravura militar. São fortes, são muito fortes fisicamente. Estes não. Estes são mesmo aqueles que são a pior comunidade alguma vez produziu. Está a ver, HB? Por isso é que o André Venturas e outros andam nos pingos da chuva, porque nunca vimos uma guerra tão desigual em termos de pessoas completamente desequilibradas e profundamente malignas de um lado e a tradição do outro lado. A religião, a filosofia, o direito e por aí adiante. Ok? Para concluir, tínhamos ficado no professor Eduardo Correia, só uma frase. Devendo o direito penal afirmar certos valores ou bens jurídicos, cria no indivíduo a vinculação de orientar o seu caráter, o seu existir, peço desculpa. O professor Figueiredo é muito cuidadoso com as palavras. O seu existir, para evitar os moralismos, não falo de caráter, mas falo de existir. Orientar o seu existir, brilhante. Ele aqui até nisso tem este cuidado de how to do things with words. O John Austin, não é? Com o meu amigo Fábio Tanto Costa. Mas para concluir, só um pequeno apontamento, o seu estilo por forma que na sua atuação de vida não põe em causa bens juridicamente protegidos. Em termos sucintos, considera Figueiredo Dias que, estou a citar, culpa jurídica, jurídico-penal, é assim a violação pelo homem do dever de conformar o seu existir por forma a que, na sua atuação de vida, não viole ou ponha em perigo bens juridico-penalmente protegidos. Diz o professor Figueiredo Dias em Liberdade de Cumprimento Penal, primeira edição, 1976, página 188. HB, o que mais faz nas redes sociais e nas políticas nos dias de hoje é pôr em causa bens juridicamente protegidos. A dignidade da pessoa humana é a primeira, o bom nome, o caráter das pessoas, a sua vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela familiar, o ataque cerrado que o amigo vê aos políticos e até ao pessoal das redes sociais, como o Alexandre Sousa agora está a ver, coitado do rapaz. É o que temos. Muito obrigado, um abraço, até amanhã.